Eu já falei uma vez que eu tenho medo que esse espírito de manifestações no Brasil acabe piorando a situação e eu espero sinceramente que eu esteja errado. E aí pessoal, beleza? Como eu já comentei num texto do meu site, vou colocar o link aqui embaixo porque eu elaborei um pouco melhor a ideia que eu vou passar aqui nesse vídeo, mas ao mesmo tempo eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre o assunto porque tá bem em voga ultimamente e porque tem pessoas que acompanham meu canal, mas não leem o meu site. Há muito tempo no Brasil, os brasileiros em geral, fomos conhecidos como muito inertes politicamente. A gente se importava muito com o futebol, com o carnaval, com as festas, com bebedeira, com o número de Copa do Mundo que a gente venceu e o caralho, mas a gente era adormecido, por assim dizer, no que diz respeito à esfera política. Com o advento das redes sociais, o pessoal parece que está mais engajado, se comunicando melhor, tendo mais acesso a informações. Dos últimos, digamos, 6 ou 7 anos pra cá, os brasileiros em geral têm sido muito mais engajados com política do que nos anos passados. A gente teve movimentos populares que tinham política como seu epicentro. A gente teve o movimento das diretas já mais recentemente. Eu era moleque, mas eu acompanhei na medida que um garoto de eu tinha acho que 8 anos na época, na medida que um garoto de 8 anos pode acompanhar, eu acompanhei os caras pintadas em 92 que queriam chutar o Collor pra fora. Então esses eventos no Brasil naquela época eram um pouco mais isolados e agora se você tem uma conta no Facebook você vai concordar comigo que parece que tudo que se fala ultimamente é sobre política no Brasil. Por um lado isso é bom, é melhor estar ciente, estar disposto a falar e fazer alguma coisa sobre uma situação que não tá dando muito certo, do que ficar completamente inerte, sem fazer nada sobre a situação. Ficar anestesiado pelo entretenimento na TV, no futebol, na novela, sei lá o que for. Ao mesmo tempo, existe um ângulo muito funesto de manifestações públicas, desse zeitgeist de ódio público pela figura governamental, que eu não vejo o pessoal falando muito sobre isso, eu não vejo as pessoas alertando muito, fazendo muitas dissertações sobre isso, mas eu acho que é importante ficar de olho aberto em relação a isso. Não apenas o brasileiro em geral está mais politicamente engajado, né, discussões sobre política o tempo inteiro no Facebook e tal, mas você percebe que está acontecendo uma polarização muito grande, não das pessoas contra uma situação, das pessoas contra o estabelecimento político que permite essa roubalheira tipicamente brasileira. E antes que você fique com raiva, não fui eu que deixei a situação assim, eu nunca nem votei na minha vida, se bem que de repente você pode me culpar por isso. Mas enfim, a situação no Brasil, politicamente falando, tá fodida. Eu sei que tem gente que eu falo isso, e aí o pessoal fica com raiva porque eu moro no Canadá, as pessoas acham que porque eu moro aqui eu não tenho direito de opinar sobre o país onde eu nasci, eu vivi a maior parte da minha vida. Foda-se, maluco, eu vou falar, eu tenho direito de falar. Então, a situação no Brasil tá bem fodida, politicamente falando, e as pessoas têm se tornado muito insatisfeitas com a situação, mas estão começando a voltar essa raiva com a situação a outras pessoas. E aí, ultimamente, você vê a polarização total da direita brasileira contra a esquerda brasileira. E eu sei que você vai falar que não existe, de fato, uma direita real no Brasil. Para os fins da discussão aqui, você sabe do que eu estou falando, né? Os coxinhas contra os petralhas. E aí a gente vê isso diariamente. Se você tem se você paga uma mensalidade de internet, você certamente está ciente do que eu estou me referindo. E existe um problema fundamental com esse ódio que tem sido nutrido pela população brasileira entre si próprios. Uma coisa é você estar muito revoltado com a situação política, com o status quo político, com alguns governantes e tal. Só que é muito perigoso quando a sua raiva, a sua insatisfação deixa de ser por causa de políticas especificamente, por causa de direções políticas que o país está tomando e passa a ser contra as pessoas. Existe um histórico longo no registro humano de que quando pessoas estão muito revoltadas com a situação, a ponto de sair na rua para manifestar contra aquilo, e esse ódio começa a ser revoltado para o povo em si, o povo começa a ficar com raiva do próprio povo, não só o povo com raiva unido
contra a roubalheira política, mas é um partido, e eu digo partido não no sentido político, mas eu digo uma galera contra uma outra galera dentro do próprio país. Inevitavelmente a gente vê vários exemplos na história de que vem alguém e coopta esse sentimento de raiva e usa essa mobilização, esse momento para levar a galera, para conduzir a história daquele país para um destino maldito. A gente viu isso acontecendo na Alemanha durante a ascensão do Terceiro Reich, a gente viu isso acontecendo no Irã durante a Revolução Muçulmana, no Afeganistão, quando os Estados Unidos estavam pagando os mujahidins para chutar os soviéticos para fora. Você vê as imagens, brother, do Irã, do Afeganistão, nos anos 60, e você vê o que esses países são hoje, você nota que às vezes, quando as pessoas estão muito com raiva de alguma situação e ficam, não, essa merda toda é aquele grupo ali, foram esses caras, foram esses filhos da puta, e se a gente conseguir fazer alguma coisa contra eles, vai tudo ser resolvido. E isso historicamente dá merda, mano. Você vê a Primavera Árabe que rolou recentemente, mesma situação, ditadura, corrupção, opressão do povo, o povo tá revoltado, o povo quer fazer alguma coisa, não há uma direção muito grande, a gente não sabe muito bem pra onde que isso tá indo, começa a ficar com raiva um do outro, e a merda que acontece. O pessoal da Irmandade Muçulmana acabou colocando um cara no poder que era pior do que o primeiro lá no Egito, no caso do Egito, e acabaram tendo que tirar aquele cara do poder depois de pouco tempo que ele subiu pra ocupar o cargo máximo político no país. É muito perigoso quando a raiva, aquela insatisfação com a situação política no Brasil começa a virar raiva das outras pessoas, do teu vizinho, mano. Eu vejo briga de família no meu Facebook por causa de política, brother. E isso é o que a classe dominante, eu sei que isso soa extremamente professor esquerdista de história, mas isso é um fato inevitável. As pessoas que estão no topo controlando a massa, elas se beneficiam muito mais quando o povo está se batendo entre si do que quando o povo se une e se focaliza como um raio laser e vai lá na fonte do problema. Aqui, no caso, eu sei que é super simplista falar que a fonte do problema no Brasil é o governo, mas eu diria que pelo menos, sendo bem otimista, uns 80% é por causa da má governança que acontece no nosso país. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu não vejo muitas pessoas alertando sobre essa horrível polarização de brasileiros contra brasileiros. Você vê o pessoal se esculachando na rede social, aí você vê o pessoal pegando cartazes de uma manifestação e modificando e fazendo photoshops pra fazer parecer que o ponto deles é pior do que realmente era, o que é uma parada. Por mais que você tenha raiva da posição política de alguém, você tá agindo com total malícia quando você faz isso. Não importa que lado esteja fazendo. Então talvez seja importante a gente parar um pouco e prestar atenção o que essa raiva, essa insatisfação política, né, talvez alimentada por tantos anos de inércia, porque como eu falei no começo, o brasileiro sempre foi muito inerte em relação à política, de repente, essa raiva toda, a gente precisa parar um pouquinho e prestar atenção de quem é que a gente está começando a sentir raiva e contra quem a gente está apontando essa raiva. Porque, como eu falei, se a gente pega, a história se repete, a história é cíclica. E se você for ver a história de praticamente toda revolução em qualquer país que seja, sempre é assim. O pessoal tá com raiva, vem alguém ou um grupo e fala: a culpa é daqueles caras ali. Foram aqueles caras que fizeram essa merda aqui. E aí o povo vai, e talvez sem uma grande direção antes, vai na onda e dá merda. Isso aconteceu, como eu falei, em basicamente todas as revoluções que aconteceram na história do mundo, seguiram esse padrão. Se você comentar nesse vídeo que com a fúria do mundo que o Easy Nobre é um direito, é um coxinha do caralho, por isso que ele tá falando isso, ou então ele é um petralha, ele tá tentando defender o pessoal lá, então você tá perdendo o que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Você não tem que ficar com raiva de um cara expressando a opinião dele. Você tem que ficar com raiva disso. Você não tem que ficar com raiva de outro cidadão como você. Você tem que apontar esse foco dessa insatisfação, dessa vontade de querer ver uma mudança pro estabelecimento, não uns pros outros. Porque inevitavelmente chega alguém e coopta, como eu falei, esse sentimento, e aí o país vai pro caralho de vez, mano. Vamos prestar atenção contra quem é que a gente tá reclamando, contra quem a gente tá
lutando. Eu vou colocar, como eu falei, o link aqui embaixo do mesmo texto que eu falei sobre esse assunto, porque eu acho que mais pessoas precisam parar um pouco e pensar sobre isso, porque é uma parada séria, e eu fico sinceramente preocupado quando eu vejo tantos brasileiros com ódio um dos outros da forma como eu tenho visto ultimamente. Eu sei que pra mim é muito mais fácil, porque eu tô removido de certa forma da situação, então eu consigo ver de uma forma um pouco mais imparcial, talvez. Mas como sempre, coloque aí nos comentários o que você acha sobre isso. Pra responder uma pergunta que me fazem direto, eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu nunca votei na minha vida, como eu já falei. Eu não tenho afiliação, eu não tenho simpatia, eu não tenho nenhum tipo de como é que se diz? De ligação com qualquer partido brasileiro. Eu fico bem no meio. Tem algumas posições da direita com as quais eu concordo, e tem algumas observações da esquerda que eu penso, não, de fato. Porque a vida, mano, não se faz, a verdade não se encontra nos extremos. Nunca é a verdade, a forma, o caminho correto, o razoável. Não é nem completamente desse lado do espectro e nem é completamente desse lado. Geralmente se encontra ali na interseção do meio. Então a gente precisa saber filtrar o que é bom de um lado e o que é bom do outro. Esse ódio completamente irracional de... Mano, tem gente apanhando no meio dessas manifestações porque tava de camiseta vermelha. Você vai me falar que isso é bom pro nosso país, mano? E tem, pra não aliviar do outro lado, na época das eleições tinha vídeo no YouTube de gente agredindo eleitores do Aécio também. Você não tem como falar pra mim que isso é uma coisa boa pro nosso país. Mas como eu falei, comentários aqui embaixo, eu vou colocar o link aqui do post pra você ler também, se você quiser deixar comentários lá, você pode deixar lá. Eu coloquei muitas referências do que eu tô falando, porque é meio complicado explicar tudo aqui quando eu tô falando com a câmera, mas no texto que tá na descrição, eu coloquei várias referências pra você ver, pra você dar uma olhada que realmente o que eu tô falando acontece e pode acontecer de novo, mano. Essa situação de pessoas com muita raiva do governo, e aí a raiva dessas pessoas é capitalizada pra fazer uma merda. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no meu canal, tem vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha também, isso ajuda pra caralho. E até a próxima.